né? A única forma de melhorar, tá? Então eles fazem isso, esses feiticeiros, eles fazem isso, eles usam as energias. Então, nesse vídeo eu vou estar falando de alguns espíritos. Esses espíritos, eles são chamados de feiticeiros do mal, tá? Feiticeiros das trevas ou feiticeiros das sombras. Quem são esses espíritos? São seres humanos, tá? São espíritos desencarnados que são feiticeiros do mal, tá? Como é que são esses espíritos? Esses espíritos, geralmente eles têm uma aparência, a aparência perispirítica deles, eles são bem magros, bem magrelos, assim, dá pra ver até as costelas, assim. Muitos deles são curvados, assim, pra frente, assim, bem curvadões, assim. Eles têm uma aura bem fétida, se alguém conseguir sentir o cheiro, porque tem uns médiuns que conseguem sentir o cheiro. Eu já senti, tá? Já trouxeram esses espíritos e eu senti. O cheiro é bem ruim da aura deles. E por que eles têm essa aparência magra? Porque eles são vampirizados. Sim, existem entidades vampirizadoras que ficam jungidas a eles e muitos deles nem sabem que estão com essas entidades, tá? Então eles são vampirizados. Eles também são vampirizados por espíritos mais experientes do que eles, tá? Eles são dominados pelos magos negros, que são espíritos mais experientes do que eles, mais fortes, né? Eles são hipnotizados também, sem saber que são hipnotizados por esses magos negros. Na verdade, eles são marionetes nas mãos dos magos negros, sem saber que são. E muitos deles nem aceitam isso, se você falar para eles, tá? Assim como os magos negros são hipnotizados por outros superiores a eles, e assim vai, né? Esses feiticeiros, eles vivem em cavernas, esses espíritos vivem em cavernas, ou eles vivem em cemitérios que não são protegidos pelos guardiões de cemitérios, que são os Exus Caveira. Eles vivem nesses cemitérios, esses feiticeiros. Esses feiticeiros, eles são uma mistura de mago com vampiro, tá? Por que mago? Porque eles têm conhecimento de magia. Eles têm força mental, têm disciplina mental e têm um conhecimento bom de magia. Uns feiticeiros têm mais e outros têm menos. Depende, que nem todos são iguais. Cada espírito é um espírito, né? Existem feiticeiros que são bem fortes e outros que são mais meia boca, mas são feiticeiros, são bem perigosos, né? Por que vampiros? Porque eles são extremamente dependentes do plasma sanguíneo dos animais, né? Eles estão ligados à matança de animais, tá? Quando alguém num centro, né, num centro desses qualquer aí que faz matança de animais, eles se alimentam do plasma sanguíneo desses animaizinhos que estão sendo mortos nesses centros, né? E eles também podem vampirizar seres humanos encarnados, né? O ectoplasma, né, de um ser humano encarnado, né? Esses espíritos, eles lá atrás, eles foram iniciados em religiões africanas, em catimbós, canjerês, candomblés, vudus, tá? Só essas religiões são ruins? Não, tá? As religiões não são ruins. Eles foram iniciados nessas religiões. No início eles poderiam estar até fazendo bem nessas religiões, que são muito bonitas, né? Mas eles, em determinado momento, eles se desviaram da ética espiritual, começaram a fazer o mal, tá? Então eles adquiriram conhecimento nessas religiões, fazem o bem por um tempo, mas de repente eles se desviam por algum motivo, né? E começam a fazer o mal para adquirir lucro financeiro ou vingança, essas coisas. Desencarnam e se tornam feiticeiros das sombras. Só que os feiticeiros das sombras, eles não estão só nas religiões,
tá? Eles estão também na política. Tem muitos políticos que são a reencarnação de feiticeiros das sombras. Já perceberam que tem políticos que convencem as pessoas? Tem um poder de magnetismo, de convencimento muito grande. Muitos desses políticos, gente, eles estão fazendo magia, eles estão hipnotizando muita gente para votar neles, para seguir o que eles ensinam, o que eles falam, para concordar com eles. São feiticeiros. Muita gente não sabia disso, né? Não são todos os políticos, tá? Mas geralmente são esses políticos que são corruptos, que querem manipular as pessoas, que querem fazer as coisas em benefício próprio, enriquecer, né? Muitos deles são feiticeiros das sombras desencarnados, tá? E fazem magia na televisão, quando fazem a campanha, ou nas suas campanhas por aí, né, em cima daqueles carros e tal. Estão manipulando todo mundo ali, tá hipnotizando todo mundo para pensar como ele, para votar nele. Tá? É uma manipulação forte. O magnetismo ali está sendo exalado de uma forma fortíssima. Esses feiticeiros das sombras também estão reencarnados em grandes empresários, alguns grandes empresários que também estão numa conduta um pouco complicada, né? Esses feiticeiros das sombras também estão reencarnados em alguns artistas. E esses feiticeiros das sombras também são reencarnados como médiuns, pastores evangélicos. Muitos pastores são feiticeiros das sombras reencarnados. E eu aqui não estou falando da religião, eu estou falando dos pastores, tá? A religião é maravilhosa, não estou falando da religião, estou falando de alguns pastores. Pastores que manipulam, que convencem, que fazem lavagem cerebral nas pessoas, tá? Que arrancam tudo de vocês, porque estão dizendo que está indo para Deus. Tá? Manipuladores, fazem uma verdadeira lavagem cerebral. Estou falando alguma mentira? Ou isso não existe? Existe, né? Muitos desses pastores são feiticeiros das sombras reencarnados. Tá? Dirigentes espíritas, muitos deles, lembrando que eu não estou falando da religião, estou falando das pessoas, tá? Dessas pessoas. Muitos pais de santo, mães de santo, tá? Que se dizem umbandistas ou candomblecistas, mas na verdade não são nada, porque a Umbanda só faz o bem. E o candomblé também é uma religião linda, o candomblé, tá? O verdadeiro pai de santo do candomblé só faz o bem. O que trabalha para a luz só faz caridade. A religião é linda, é maravilhosa, tá? Então são aqueles que fazem o mal. O mal como? São aqueles que fazem amarração, são aqueles que fazem trabalhos para prejudicar a saúde de alguém, né? Fazem um trabalho para vingança, né? São contratados para fazer magia negra, né? Para prejudicar as pessoas. Então, geralmente os feiticeiros das sombras são esses. Muitos médiuns também são feiticeiros, nem sempre é o pai de santo, a mãe de santo, ou o dirigente, ou o pastor, porque o pastor não trabalha sozinho, o dirigente espírita não trabalha sozinho, ou o dirigente de uma casa universalista, tem outros médios, não tem? Então esses outros médios que fazem parte da corrente, muitos deles, um ou dois ou mais, podem ser a reencarnação de feiticeiros das sombras. Como eu disse, existem feiticeiros e feiticeiros, né? Tem uns que são mais tranquilos, são do mal, mas são menos maus, e tem outros que são muito maus, não tem? Então cada um vai ter um jeito, né? Um vai ser mais perverso, o outro vai ser menos perverso, né? Ele é perverso, mas ele é menos perverso. Então, como é que você identifica um médium que é um feiticeiro das sombras reencarnado? Vamos falar daquele feiticeiro bem complicado, reencarnado como médium. Percebam que quando os espíritos dizem que os médios, a maioria, são espíritos muito endividados, sim, muitos médios são a reencarnação de feiticeiros das sombras, magos negros e espíritos bem complicados e endividados, porque eles fazem o mal durante a encarnação e na erraticidade também. Então, como é que identifica um médium que pode ser um feiticeiro das sombras reencarnado, mas daquele bem complicado? São aqueles médiuns que falam de Jesus, falam de Deus, falam do Evangelho, mas quando você vai ver o jeito deles,
Eles são grosseiros com as pessoas, com os convidados. Tratam os convidados mal, com grosseria, com falta de educação. Eles são inconvenientes, tomam atitudes totalmente inconvenientes. Eles não respeitam o dirigente, querem competir com o dirigente, querem até mesmo tomar o lugar do dirigente sem perceber que quer tomar o lugar. Ele é inconsciente. Eles desrespeitam o dirigente, enfrentam o dirigente, fazem pirraça. Se o dirigente der uma chamada neles, eles ficam com raivinha e sai da sala. Tá? Eles são bem inconvenientes. Eles espantam até mesmo os convidados. Tem convidado que fala assim: eu não vou voltar mais naquele centro não, porque tem um médium lá que ele é extremamente grosseiro. Não vou voltar mais lá. Tá? Eles são arrogantes. Muitos desses médiuns, que são a reencarnação de feiticeiros das sombras, eles são bem arrogantes, bem prepotentes. Eles implicam com os outros médiuns. Tá? Esses feiticeiros das sombras reencarnados, eles causam um distúrbio gigantesco na corrente mediúnica. Eles abrem brechas, porque se eles são desse jeito, semelhante atrai semelhante. Então, as suas companhias espirituais são espíritos bem trevosos, bem perversos, geralmente muitos quiumbas, tá? Muitos quiumbas. E se esse médium está em sintonia com os espíritos das trevas por causa da sua conduta, com certeza ele será desdobrado para ser um instrumento das trevas, para continuar sendo bem complicado na corrente mediúnica e atrapalhar tudo. Porque os espíritos das trevas não querem que aquele trabalho da luz vá para frente, né? Então, os espíritos das trevas falam assim: opa, aquele médium ali está em sintonia com a gente, vamos usá-lo, vamos hipnotizá-lo, vamos dar comandos para ele fazer isso e aquilo outro. Então ele se torna uma marionete das trevas. Muitas das vezes ele é mistificado. Uma incorporação dele, ele diz que é um mentor, que é um benfeitor, que fala bonitinho e tudo mais, fala uma mensagem linda e todo mundo acha maravilhoso. Mas ali no meio daquela mensagem tem comandos hipnóticos para fazer o mal e as pessoas nem percebem naquela incorporação. O espírito que está incorporando na pessoa se diz Saint Germain, se diz um mestre ascensionado, se diz um preto velho, e na verdade é um espírito das trevas que incorporou. Quando esse médium psicografa, as mensagens que vêm, as psicografias, são muito bonitas, mas elas são de espíritos das trevas. E naquela psicografia tem comandos também, que não são bons. Comandos até mesmo para colocar vocês em depressão, quem está ouvindo em depressão, ou alguma outra coisa ruim. Tá? Então, esses são os feiticeiros das sombras reencarnados, que estão por aí. Nem sempre eles estão nas religiões, ou na política, ou no meio artístico, ou no meio empresarial. Às vezes pode estar na tua casa. Pode ser sua mãe, seu pai. Tá? Geralmente é bem complicado com a família, causa muito discórdia, dependendo do perfil psicológico deles. Né? Esses feiticeiros, eles estão muito agarrados a coisas materiais. Como é que vamos dizer assim, sistemas materiais, assim. Eles estão muito ligados eles são profundos conhecedores das ervas, tá? Esses espíritos, eu estou falando dos feiticeiros desencarnados. Conhecedores das ervas. Eles sabem qual erva usar para isso, para aquilo outro. Esses feiticeiros, eles estão muito agarrados a despachos, ebós, oferendas. Tá? Esses feiticeiros das sombras estão muito agarrados nisso. Eles viciam os elementais da natureza, manipulam os elementais da natureza, hipnotizam os elementais da natureza, tá? Para fazer o mal. Tá? Eles exploram os quiumbas, né? Exploram, às vezes dominam os quiumbas. Eles usam os quiumbas como os seus soldados. Às vezes eles querem que o quiumba, que ele quer algum espírito e ele não quer ir lá buscar aquele espírito, então ele manda o quiumba buscar para ele. Eu vou explicar isso depois. E aí, como é que ele paga o quiumba? Ele paga o quiumba com o plasma sanguíneo dos animais que são mortos no centro do cavalo dele. O cavalo dele é o dirigente, ou o pai de santo, ou mãe de santo, que mata o animal, e ele fala assim: ó, o meu cavalo, amanhã, ele vai fazer um corte, vai matar um animal, e aí o plasma sanguíneo do animal eu dou para vocês.
Aí vocês fazem isso aqui para mim, porque o feiticeiro não quer ir lá. Não quer ir lá que eu vou explicar? Fazer o quê? Às vezes ele quer fazer uma magia negra. Como é que é a magia negra? Existem uns espíritos chamados de encosto, que eles ficam em regiões pantanosas, dentro de lamas, que esses espíritos são carregados de morbofluido, de parasitas energéticos, de larvas astrais, miasmas. E também existem alguns espíritos que estão nos cemitérios, que também são um verdadeiro depósito de morbofluido, uns espíritos que têm a aparência assim de um... Já viram o filme A Volta dos Mortos-Vivos? Aparência cadavérica, né, em decomposição. Então o perispírito deles é cheio de larva astral, cheio de parasitas. Então esses feiticeiros querem esses espíritos para realizar uma magia negra em alguém, algum encarnado. Como? Ele não quer ir lá buscar, então ele manda o quiumba, ele dá o plasma sanguíneo do animalzinho, o quiumba vai lá pegar. O quiumba pega esses espíritos, às vezes eles vão pessoalmente, tá? Às vezes os feiticeiros vão pessoalmente, mas às vezes eles mandam um quiumba. O quiumba pega esses espíritos e entrega para o feiticeiro. Tá aqui, ó, o espírito que você me pediu. Aí o feiticeiro pega esse espírito e acopla na aura de um encarnado. Acopla no encarnado. Nesse momento, todo o morbofluido que está naquele espírito, todas as larvas astrais, todos os miasmas, são transferidos para o encarnado por ressonância vibratória. Aí o encarnado fica mal, fica doente, pode até levar ao desencarne. E o espírito que está acoplado nele fica bem, porque o espírito acaba vampirizando o encarnado, ele suga o ectoplasma dele, o espírito fica se sentindo maravilhosamente bem, parece que acabou o sofrimento e o encarnado fica mal. E aí aparecem doenças no encarnado, muitas das vezes, nessas magias negras, que o encarnado vai no médico, vai no hospital e os médicos não conseguem identificar. Não conseguem identificar, porque é tudo espiritual. É uma obsessão que está acontecendo ali, né? A única forma de melhorar é tirar o espírito que está acoplado no médium. É a única forma de melhorar. Tá? Então eles fazem isso, esses feiticeiros, eles fazem isso. Eles usam as energias deletérias dos cemitérios, que são bem densas, também para fazer magia negra. Né? Esses feiticeiros, esses espíritos, eles estão muito... Eles obsediam, eles usam como instrumentos para fazer o mal encarnados que são viciados em drogas. Muita gente que é viciada em droga é obsediada por esses espíritos, esses feiticeiros das sombras. Eles também trabalham muito com traficantes de drogas. Muitos traficantes de drogas, eles são dominados por esses espíritos obsessores, por esses feiticeiros das sombras. Tá? Porque os próprios feiticeiros das sombras também ajudam muitos desses traficantes a produzir drogas novas, né? Intuem, inspiram e fazem várias outras coisas, né? Porque eles também vampirizam essas pessoas. Esses feiticeiros, muitos deles, não todos, tá? Mas muitos deles, com relação aos magos negros, eles são aprendizes. São aprendizes na frente dos magos negros, são muito mais experientes. O que denota a inexperiência do feiticeiro? Mesmo ele sendo perigoso, o que denota a inexperiência dele? Exemplo, muitos desses feiticeiros reencarnados, quando eles desencarnam, né, porque muitos desses feiticeiros, como eu disse, são pais de santo, mães de santo, eles fazem muita magia negra, né, muitos trabalhos para amarração e tudo mais. Quando eles desencarnam, né, eles são atacados pelos próprios espíritos que eles escravizaram. E os elementais que eles hipnotizaram. Eles são atacados pelos elementais. Tá? Esses espíritos, eles são muito perigosos, porque existem feiticeiros que são muito experientes, né? E eles podem causar um dano assim bem complicado, tá? nas pessoas. Muitos desses feiticeiros reencarnados, tá? Que são pais de santo, mães de santo, um dirigente ou um político, como eu disse, eles quando dormem, quando eles desdobram, eles vão agir como o quê? Como feiticeiros. Então eles podem desdobrar e ir num cemitério ou ir nessas regiões astrais de baixas vibrações, nessas regiões onde tem espíritos sofredores que são carregados de morbofluido para fazer magia negra. Eles capturam esses espíritos. Tá? Esses feiticeiros das sombras
encarnados, quando eles desdobram, eles podem também entrar num cemitério que não é protegido pelos caveiras, e eles gostam de capturar, sabe quais espíritos? Esses espíritos que desencarnaram e estão agarrados no corpo. Esses espíritos que estão agarrados no corpo, ele vai lá e tira o espírito está agarrado no corpo, eles tiram e leva para o centro deles e usam como escravos ou como instrumentos para obsessão. A obsessão até mesmo em desencarnados, não só em encarnados, como desencarnados também. Né? São, como eu disse, são espíritos muito perigosos. Tá? É muito importante que nós saibamos disso, para que a gente possa identificar, porque muitos desses espíritos são seres humanos, gente. Tá? E muitos deles estão encarnados por aí. E as pessoas nem imaginam quem são aqueles espíritos. Tá? Já viram esses pastores totalmente sectaristas, fundamentalistas, extremamente ortodoxos, que ficam fanáticos e ficam agressivos, extremamente intransigentes, muito intransigentes, com uma visão extremamente retrógrada de espiritualidade. Tá? Esses pastores parecem verdadeiros espíritos trevosos reencarnados, não parece, Deus só está na boca. Tem um conhecimento danado da Bíblia, prega às vezes até bonito, mas tu vê que o cara está bem complicado, tá? E manipula muita gente. Muitos deles são feiticeiros das sombras reencarnados como pastores. Por que eles estão na religião? Por vários motivos. Deus coloca eles na religião para eles se consertarem. Só que tem gente que é tão complicada, espíritos que são tão atrasados, que mesmo eles ouvindo todos os ensinamentos do Evangelho do Cristo, aquilo não entra neles. Eles são tão ruins que aquilo não entra. Não entra. Tem muitos centros por aí, igrejas, centros de Umbanda, centros espíritas, universalistas, de todas as religiões, gente. Percebam, eu não estou falando nenhuma mentira, se vocês já frequentaram muita igreja, muitos centros, percebam que tem muitos médiuns dessas igrejas, desses centros, que são bem complicados. Os médiuns. Não fiquem pensando vocês que os médiuns são santos e são evoluidíssimos. Não. Muitos desses médiuns são muito piores do que as pessoas que não são médiuns. Tá? As pessoas que estão vindo para ser auxiliadas nessas igrejas, nesses centros, muitas das vezes estão melhores do que os médios, do que alguns médios, não todos, do que alguns médios, que estão bem complicados. Esses médios estão ali pela infinita misericórdia de Deus, tá? Para que eles quitem os seus débitos. Só que muitos desses médios não se enxergam. Não se enxergam. Estão péssimos na sua conduta e não se enxergam. E também não ouvem quando o dirigente fala, quando as pessoas dão conselho, eles continuam do mesmo jeito, eles não mudam. Tá? Eles são bem teimosos, tá? Em permanecer no mal e não enxergam que estão sendo maus, eles não enxergam isso, eles acham que o que eles estão fazendo está normal, está tranquilo. Eles não percebem que eles estão tão no mal há tanto tempo que eles não percebem que eles estão agressivos, que eles estão arrogantes, prepotentes, tratando mal as pessoas, os convidados, que têm que ser tratados com carinho e com amor. São nossos irmãos que Deus trouxe para ouvir o que nós temos para dizer para eles evoluírem. Então a responsabilidade dos médiuns para com vocês é muito grande, vocês têm que ser tratados com respeito e com carinho. Tá? Os médiuns têm que enxergar as pessoas como filhos de Deus, que Deus enviou para os médiuns ajudarem, não para prejudicar e tratá-los mal, para eles voltarem piores ou magoados ou entristecidos. Tá? Então, os médiuns, eles têm que estar sempre com isso na mente. O médium tem que ser respeitoso, ele tem que colocar em prática o que ele estuda, não só gravar na cabeça, mas ele tem que ser o que ele prega. Não precisa ser perfeito, mas ele tem que estar procurando melhorar sempre, desenvolver verdadeiramente o amor pelas pessoas, né? E tem que respeitar a hierarquia. Que hierarquia? O dirigente, ele merece respeito, ele não tem que ser afrontado, né? Isso é um desrespeito gigantesco e também é uma atitude vergonhosa. É vergonhoso. Isso, é vergonhoso. Tá? Porque muitas das vezes esses médiuns complicados, eles são até pessoas mais velhas, que já era para ter mudado há muito tempo. Né?
não deveriam estar ouvindo isso de um moleque como eu, né? Vergonhoso, né? Ouvir isso de um moleque como eu, né? Porque eu estou falando para médios de 60, 70 anos, 80. Eu sou bem mais jovem do que isso, né? O evangelho só está na boca de muitos, né? Não é colocado em prática. É complicado isso. No momento que a gente está de transição planetária, né? É complicado, né? Então, gente, quando vocês verem as pessoas, procurem enxergar o espírito. Não vejam só o corpo. O corpo é ilusão. É ilusão total. Tá? O que vale é o espírito que está ali dentro. Tá? É o espírito que está ali dentro. E muitos espíritos trevosos estão disfarçados em corpos físicos, de carne, osso, sangue, músculos e nervos. E muitos desses corpos físicos são muito bonitos, mas o espírito que está ali dentro é totalmente diferente. Ou seja, o corpo físico é uma máscara. O que vale é o espírito. A realidade é o espírito. O corpo físico é uma ilusão total. Total. Tá? Então, esses feiticeiros das sombras, eles estão por aí, nas igrejas, nos centros espíritas, nos centros universalistas, na Umbanda, no Candomblé, está em todas as religiões. Lembrando que não são as religiões o problema. As religiões são maravilhosas, são lindas. O problema são algumas pessoas, alguns religiosos. Tá? Eu estou aqui trazendo isso para que vocês adquiram esse conhecimento. É importante nós termos esse conhecimento para que a gente tenha um pouco desse conhecimento da esfera extrafísica, tá? Que está associado também no físico, né? É isso.